Então, nós estamos no nosso ano de 2023, o ano da coragem, e agora nós estamos na série de mensagens Intimidade, onde nós estamos falando sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre conhecer mais a Deus, para que possamos de fato nos tornar íntimos, e não só isso, também como nós fazemos para nos aproximar de Deus. Nós estamos nessa série falando baseado nos textos de Salmos. Então, Salmo é um livro de 150 capítulos na Bíblia. Lá você vai encontrar várias canções, orações profundas feitas, a maioria pelo Davi. Também temos Moisés e outros autores que expressaram sua intimidade com Deus através de poemas. Então, eu sempre falo que se você tem alguma dificuldade em orar, em falar palavras para Deus de adoração, por que não você se ajoelhar, pegar a Bíblia, abrir em Salmos e começar a orar Salmos? Experimente algum dia fazer isso. Às vezes nós temos tanta dificuldade de expressar o nosso coração para Deus, não conseguimos colocar em palavras ou não sabemos o que falar. Por que não orar salmos? São orações e você vai ver como é lindo quando nós conseguimos absorver a beleza da presença de Deus e quem Deus é através de escritos tão lindos e tão inspirados por Ele mesmo na vida de homens e mulheres igual a você e a mim, que aprenderam a entoar canções a Deus, né? Nós vemos lá, por exemplo, no Antigo Testamento, Miriam também, expressando-se em canções. Então, poemas e canções são uma forma de expressar a adoração a Deus. E nós estamos também convidando os irmãos a participar da leitura diária desse livro Salmo Nosso de Cada Dia, do nosso pastor aqui, pastor Edson. Então, você pode ler um capítulo de Salmos por dia e, juntamente com essa leitura, você lê um capítulo desse livro, que é em torno de uma página, onde tem uma frase para meditarmos e uma pergunta também para a gente refletir sobre o que foi falado. Às vezes nós não conseguimos compreender como aplicar a palavra de Deus para a nossa vida. A gente lê e aquilo parece algo tão distante. Então, nesse momento, nós temos vários recursos que apoiam o nosso devocional. Que é nós pegarmos, por exemplo, uma leitura assim, que é uma leitura devocional, onde vai ser tirado um texto-chave do capítulo que nós lemos e aplicado na nossa vida. Então, você consegue trazer ele para a sua realidade. Aquilo que acontece na vida de Davi já não é só mais na vida de Davi, é na tua vida também. Você entra na história. Então, convido você a participar. Esse livro está disponível ali na Store para adquirir. Também temos, essa aqui é a segunda edição, né? A primeira edição já foi lançada. Se você quiser comprar a segunda edição, tá linda. Eu quis um livro novo para fazer de novo, né? Nesse livro novo, todo bonitão. Então, você pode acompanhar lá, tá bom? Então, hoje nós estamos na terceira mensagem da série. Hoje o tema é: para ser íntimo é preciso ser obediente. Nosso texto base está lá no capítulo de Salmos, número 51, e nós vamos ler só o versículo 10 e 12, que você pode acompanhar na tela também. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Esse Salmo 51, ele foi escrito num momento bem tenso da vida de Davi. Davi tinha cometido um pecado gravíssimo. Ele tinha adulterado com Batseba e provocado a morte de Urias, o esposo de Batseba, para que ele pudesse, dessa forma, amenizar a situação e casar-se com ela, então, e assim tentar abafar o pecado dele, né? Manter a reputação para todos. Mas Davi e Deus sabiam o que tinha acontecido. E Deus, como nos ama muito, não faz isso para expor ou para denegrir. Ele conta o que Davi fez para Natã. Já pensou, você escondendo alguma coisa, Deus vai lá e conta para alguém? E diz, vai lá, conta para ele que eu estou sabendo. Alguém que não tem nada a ver com a sua vida, que não sabe o que você fez, escondido. Deus vai lá e conta para aquela pessoa o que aconteceu no secreto. E aquela pessoa usada como um profeta vai lá e diz, ó irmão, Deus te viu. E agora eu estou sabendo também, então. E Deus usa Natã na vida, o profeta Natã na vida de Davi. E ele chega lá e confronta Davi, né? E Davi se vê numa situação onde ele deveria tomar uma postura diante daquilo. Quem sabe ele, como rei, poderia ter mandado matar o profeta e assim abafado o caso mais uma vez, ter ignorado a situação, se tornado duro diante daquele escândalo que estava para vir. Mas Davi faz totalmente diferente. Davi se quebranta, se arrepende e pede a graça de Deus para mudar, não somente receber o perdão de Deus, mas também mudar o seu coração. E daí que sai esse salmo lindo, um dos salmos mais lindos que nós podemos ver na Bíblia, um coração sincero se voltando para Deus. E é interessante que Davi, ele sempre foi obediente.
Tanto que o próprio Deus nomeou Davi como o homem segundo o coração dele, segundo o coração de Deus. E a gente pensa como uma pessoa que cometeu uma desobediência tão terrível, que acabou causando uma colheita terrível na vida dele. Davi perdeu um filho e tantas consequências que vieram sobre a família dele depois. Né? E nessa situação de um homem assim que cometeu algo tão escandaloso, Deus olha para Davi e diz: esse homem é um homem segundo o meu coração. Lá em 1 Reis, também tem um trecho que fala sobre isso. Lá está escrito assim: o Senhor fez isso porque Davi tinha feito o que lhe agradava e nunca havia desobedecido a nenhum dos seus mandamentos, a não ser no caso de Urias o Heteu, que ele criou uma forma dele morrer na guerra, né? Então, Davi, conhecido como aquele que nunca havia desobedecido a Deus, um homem apaixonado por Deus. E a Bíblia ela é tão verdadeira, ela é tão clara, que ela também não esconde os pecados daqueles que são os personagens, os heróis que nós vemos lá dentro. E Deus decide, diante dessa situação, por causa da postura do coração de Davi, manter a promessa sobre a vida de Davi. Uma das promessas que Davi tinha é que da descendência dele sempre teria um rei. E esse é o contexto desse texto de 1 Reis que nós lemos, que Deus decidiu fazer isso, continuar a geração de reis, porque Davi sempre tinha sido obediente, exceto naquele caso, mas aquele caso, glória a Deus, tinha sido resolvido por Davi. Ele tinha tomado a postura correta. Isso tudo aconteceu não porque Deus revelou o erro de Davi, mas porque Davi, diante do seu pecado, da sua desobediência, do confronto do pecado pelo profeta, ele decidiu reconhecer o erro. Não foi só um erro revelado, ele tomou uma postura em relação a isso. Ele confessou o seu pecado e clamou por perdão. E realmente Davi se preocupou com o estado do seu coração diante do pecado descoberto. Davi, ele não pede que Deus mantenha a reputação dele ou que afaste as consequências do pecado dele. Você não vai ver isso no texto de Salmo 51. Tanto que ele fala um momento lá: Deus, eu pequei contra o Senhor somente. Não que Davi não entendesse que ele tinha causado mal para outras pessoas, mas ele entendia que o principal de tudo isso não era o que ele tinha cometido para outras pessoas, é que ele tinha quebrado o relacionamento dele com Deus. Esse era o foco principal de Davi. Davi se viu pego nessa situação, então Davi não pede: Deus, agora que tudo está aí, tenta manter minha reputação, abafa a colheita. Não, o que ele faz diante dessa situação após confessar? Ele diz: Deus, e por isso que eu amo esse versículo, cria em mim um coração novo. Coloque em mim uma vontade firme, estável. Eu não quero ser uma pessoa instável. Eu não quero que isso se torne uma desculpa para eu pecar outras vezes. Me dê novamente a alegria da salvação. Que esse pecado, que esse meu fracasso não me faça perder a alegria que é servir ao Senhor, ter o Senhor como Deus. E principalmente, Deus me deu o desejo de ser obediente. Essa é uma palavra forte, ter o desejo de ser obediente. Todos nós sabemos que nós devemos ser obedientes, mas não seria muito melhor se nós sempre tivéssemos o desejo de obedecer, a vontade de obedecer? Aqui, em outras palavras, era como se ele dissesse: Deus, não deixe que a vergonha, a culpa, o fracasso das minhas atitudes me façam perder o que é mais importante, que é a vontade de te obedecer. Não me deixe ser indiferente, não me deixe ser menos fervoroso, não me deixe usar esse fato como uma desculpa para seguir praticando outros pecados, não me deixe perder o prazer de amar o Senhor, de te buscar, de te obedecer. Olha que profundo, diante daquilo lá, qual que é a nossa tendência quando nós somos pegos em um erro? A gente se envergonha e se esconde. Não foi isso que Adão e Eva fizeram? Uma tendência nossa é esconder. Davi também viveu isso. Mas diante daquele pecado revelado, Davi, ele buscou o que ele mais queria de volta, o relacionamento dele com Deus. Davi não queria que sua desobediência o tornasse um desobediente. Uma desculpa para seguir com uma vida sem que seja o centro da vontade de Deus. Um erro não precisa definir a identidade de uma pessoa. Um erro não precisa definir o destino de uma pessoa. Um pecado, um fracasso não é uma marca que deve acompanhar e definir quem você é. Se você toma a postura de certa, como Davi fez, você pode orar dessa forma e ter um novo começo em Deus. Amém? Então, todos nós temos vacilos, tropeços, marcas de desobediência que podem prejudicar a nossa vontade de obedecer. De fato, após a gente falhar, a gente fracassar, pecar, nós podemos escolher um caminho
Dois caminhos nós temos, ou seguir o caminho de manter os hábitos espirituais, se manter no meio de uma cultura, de um ambiente espiritual, conservar as práticas e valores bíblicos, mas nós podemos fazer tudo isso como um protocolo, de forma mecânica, como uma aparência, como uma obrigação, afinal você se acostumou tanto a viver como cristão, que mesmo desobediente, você continua naquele contexto que tu nem sabe como é viver de outra forma. E é bom aquele lugar, né? É bom estar no meio daquelas pessoas. Mas o seu coração já não é o mesmo mais. Você deixa o seu coração se esfriar. E você pode agir dessa forma sem que o teu coração tenha uma ardente expectativa de obedecer a Deus, de ter uma vontade firme, de ter um espírito inabalável, de viver a alegria da salvação. Davi não aceitava viver dessa forma. Davi clamou desesperadamente que Deus fizesse o seu coração ser fervoroso, temeroso, santo e alegre novamente. E é por isso que Deus o aprovou. É por isso que nós vamos ver esse dito sobre Davi. Davi obedeceu em tudo, exceto nesse fato. A Bíblia não omite, mas também não define Davi nessa situação somente porque Davi reagiu da forma que Deus desejava. Deus o aprovou, ele se arrependeu, confessou e mostrou aquilo que Deus mais queria, o desejo de ter fervor e um coração obediente a Deus. E de fato, quando nós vamos ler a Bíblia, nós vamos ver que existe uma condição para sermos amigos de Deus. A condição é obedecê-lo. Nós não estamos acostumados a colocar a obediência como um critério dentro dos relacionamentos de amizade. E às vezes nós confundimos e trazemos os relacionamentos que nós temos nessa terra para o nosso relacionamento com Deus. Né? Deus, algumas coisas eu não faço bem assim como o Senhor quer. Eu sei que eu estou errado, mas eu sou teu amigo, tu é meu amigo, amigo meu. Lembra aquela musiquinha das crianças? Nós somos amigos e está tudo certo. Porque aqui, às vezes, aqui na nossa vida terrena, você tem um amigo que você acha viagem em umas coisas que ele faz, você não concorda com algumas práticas, algumas atitudes, acha a personalidade dele, às vezes, meio irritante, quem sabe desaprova alguns comportamentos, mas você é amigo dele, você fala bem dele, você está junto, tem comunhão, e aí segue a amizade. Com Deus é diferente. Para Deus considerar você amigo dele, eu amiga dele, eu tenho que obedecê-lo. Ele não segue concordando com a desobediência e deixando baixo, como a gente diz, né? Ele traz isso à tona. Lá em João 15:14, Jesus disse: vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Tem muita gente que se considera amiga de Deus, mas não faz o que Deus manda. Só ela está achando que é amiga. Deus não está achando amiga. Amigo? Não, meu amigo não é. Porque meu amigo faz o que eu mando. Então, diante disso, nós vamos destacar 3 necessidades que precisamos dar atenção se queremos ser obedientes. Primeira necessidade que você pode completar na sua guia: para obedecer, preciso de um novo coração. Numa profecia em Ezequiel, Deus diz algo a respeito do que ele faria em nós, né? Que nós temos o prazer de viver esse tempo hoje. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Primeira coisa, se eu desejo ser uma pessoa que obedece a Deus e ser considerada íntima, amiga de Deus, eu preciso trocar o meu coração, e quem faz isso é Deus. Deus tira aquele coração desobediente, com a inclinação sempre para obedecer, com o espírito morto para as coisas de Deus, que não tem vontade de fazer as coisas de Deus, que não entende as coisas de Deus. Ele tira esse coração e coloca um coração novo, um coração de carne, no sentido que tem vida, tem sentimento, tem conexão com Deus. É por isso que algumas pessoas que a gente vê por aí no mundo, né, todas as pessoas sem Deus, elas não têm esse desejo de obedecer a Deus, porque o coração delas é um coração de pedra. Ele não tem uma inclinação para Deus. Quem sabe ele nem se sente mal com as coisas que ele faz. Porque o coração dele é um coração de pedra, um coração fechado para as coisas de Deus. E Deus diz que chegaria um tempo, e hoje nós temos prazer de desfrutar esse tempo, porque quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que ainda o sacrifício de Jesus não tinha acontecido, o Espírito Santo ainda não tinha sido enviado para todas as pessoas. As pessoas viveram numa fase onde elas tinham que obedecer a palavra e tinham que viver um esforço, e elas criam no que viria e não naquilo que elas já podiam ver na sua vida.
Elas criam num Jesus que viria, e por causa dessa fé no Jesus que viria, elas foram salvas. Mas nós hoje podemos provar do Jesus que veio, morreu, ressuscitou, e o Espírito Santo habita em nós e nos dá vida. E nós não somente ouvimos falar, nós não somente esperamos o que vai acontecer, nós desfrutamos, nós provamos disso. Olha que bênção que nós temos. Você e eu estamos numa geração onde as promessas de Deus foram concluídas a respeito da salvação. Então nós somos a concretização dessa profecia de Ezequiel. Em nós foi colocado um novo coração. Então, se nós queremos ser obedientes, o primeiro passo é trocar o coração. Eu acredito que a maioria de nós já fizemos isso aqui. Como eu troco meu coração? Eu reconheço que eu sou pecador e preciso de Deus. Eu faço uma oração de entrega. Senhor, eu reconheço que eu estou perdido sem o Senhor. Hoje eu entrego minha vida a Ti. Eu quero que o Senhor seja o meu Salvador. Muda a minha vida, muda o meu coração. E assim eu recebo um novo coração de Deus. É algo espiritual que acontece. Você não vai ver nada no seu físico acontecer. Quem sabe você vai sentir alguma coisa, alguns sentem, outros não. Mas é algo espiritual. Uma força nova, algo novo acontece em você. Deus vai lá e faz uma cirurgia dentro de você. Troca aquele coração de pedra e coloca um coração que começa a se inclinar para as coisas de Deus. Começa a buscar as coisas de Deus. Começa a se preocupar se Deus está gostando daquilo que você está fazendo. Começa a querer saber o que Deus quer para a tua vida, para a tua família. Então Deus faz isso. Segunda coisa que nós precisamos prestar atenção. Para obedecer, preciso transformar minha vontade. Pode completar na sua guia. Para obedecer, preciso transformar minha vontade. Paulo escreveu em Romanos 7, 18 a 19. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Quantas vezes nos sentimos assim nessa guerra? Eu sei o que é certo, eu sei que eu tenho que fazer isso, eu sei que eu tenho que mudar isso. O desejo de fazer o bem está em mim, mas eu não consigo. E nós poderíamos parar por aqui e viver uma vida fracassada. Porque o que adiantaria para nós viver constantemente essa luta aqui? Beleza, eu me tornei filho de Deus para constatar que eu sou ruim e não tenho o que fazer comigo mesmo. Então a gente não para por aqui nesse texto, a gente continua no contexto dele, Paulo segue falando e ele fala assim: mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele me faz vencer essa natureza pecaminosa, Ele me faz vencer o poder do pecado e eu não sou mais escravo desse coração ruim, eu não sou mais escravo dessa vontade inclinada para as coisas ruins. Por isso que a gente sempre fala, quando nós estamos diante de uma situação e eu falo eu não consigo, nós estamos falhando em desfrutar do poder de Deus, porque a partir do momento que nós recebemos Jesus, não existe mais o eu não consigo. A partir do momento que eu recebo Jesus, eu adoto outra frase. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, inclusive não pecar. Porque tu gosta desse eu posso todas as coisas, daquilo que me fortalece, eu posso aguentar aquele irmão chato, eu posso vencer essa tristeza, eu vou conseguir sair dessa dívida, todas as coisas eu posso que ele me fortalece, nessa doença. Agora vamos usar esse texto, eu posso todas as coisas para não pecar. Eu tenho em mim a força de dizer não ao pecado, a essa conduta, a esse comportamento meu ruim. E daí eu chego aqui e encontro a salvação. Eu não preciso viver esse dilema sempre na condição de resultar em fracasso. Esse dilema dentro de mim pode terminar em vitória quando eu deixo Jesus atuar. Eu saio de cena e digo, eu não posso, mas eu sei quem pode. E hoje eu tenho um poder dentro de mim, que a Bíblia fala que é o poder. Nós não vivemos muitas vezes aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que dentro de nós existe um poder de ressuscitar mortos. Quanto mais de dizer não ao pecado. Quanto mais dizer sim para a mudança, sim para a restauração. Então existe a condição de nós nos submetermos a Deus. Se eu quero, então, de fato, ser uma pessoa obediente, eu tenho que transformar a minha vontade. Isso é um exercício diário, constante, de submissão a Deus. Hoje é muito comum o apelo à disciplina. As pessoas falam muito de ser disciplinado, de ter planejamento, ser organizado, ter um pensamento positivo, mentalizar as coisas, né?
Então, se você fazer isso, você for disciplinado, muito esforçado, você mentalizar, você só falar de coisas boas, se você não dá atenção às coisas ruins, daí você terá sucesso. O mundo vem pregando filosofias que vão contrárias à Bíblia, porque todo esse tipo de pensamento e linha de pensamento, ele é contrário ao que Deus diz. Ele foca no eu. Porque se eu ficar focando, eu posso, eu consigo, uma hora tu vai ver que tu não pode nada e não consegue nada. Sempre chega aquela hora que tu chega no fundo do poço e diz, não dá mais. Não dá para seguir a dieta, não dá para eu conseguir organizar. Só vai chegar num momento de desespero. Tu consegue nos primeiros dias, levanta, olha para o espelho e diz, eu sou mais eu. E vamos lá, faz o planejamento, mas chega uma hora que o eu não sustenta as coisas. Nós somos desesperadamente corruptos. Não tem nada de bom dentro de nós. Essa é a consequência do pecado em nós. Quando nós falamos da queda de Adão, nós estamos falando disso. Nós somos inclinados o tempo todo para fazer o que é ruim. Mas a partir do momento que eu recebo um novo coração, eu posso transformar essa vontade, essa inclinação constante que eu tenho para o mal, e transformar ela para Deus, para as coisas de Deus. Então, o que Deus quer? Que eu não me aproprie das ferramentas mundanas para mudar a minha vontade. Elas podem mudar a nossa aparência, elas podem mudar nosso comportamento na sociedade, elas podem até trazer resultados positivos, não são ruins, mas elas não podem mudar o seu coração. Elas não podem mudar sua vontade. Aquele lugar, o centro do seu ser, a fonte do seu ser, quem muda só é Deus. E por isso que tem pessoas que fracassam diante do pecado, de mudar certas coisas na sua vida, porque elas estão focando sempre no que elas conseguem, no que elas querem, no que elas sentem desejo de fazer. E isso é uma coisa que nós temos que tomar um cuidado de educar, nós temos que educar a nossa vontade para Deus. Isso começa desde a infância, né? Eu sempre falo que um dos maiores desafios, eu considero o maior desafio, é educar uma criança nos caminhos do que é certo, nos princípios de Deus, para ela ser uma pessoa que tem uma consciência que sabe escolher por si mesmo o que é bom. E é um trabalho diário, é repetição diária. Quem tem filhos pequenos sabe disso. Às vezes eu chego para o Natanael, vai lá e fecha a porta. Ele olha para mim, eu não quero. E eu uso aquela frase que toda mãe diz, eu não estou pedindo, eu estou mandando. E ele vai lá e fecha a porta. E eu tenho que ensinar ele que nem sempre eu faço só o que eu quero. Eu tenho que aprender a lei da submissão, da autoridade. Porque isso vai ser saudável para toda a minha vida. Ah, mas ele é criança, é pequeno. Sim, todo adulto, desobediente, teimoso, malandro, já foi criança um dia. Não foi? Então começa lá no nosso lar. Olha que grande responsabilidade. Nós tratamos o Kids aqui com muita seriedade, porque nós queremos aproveitar essa oportunidade para, junto com os pais, com a igreja, fazer um serviço de ajudar a criança a saber escolher o que é bom por ela mesma, a exercitar o discernimento, a querer fazer a vontade de Deus. Então nós temos que constantemente fazer isso. Hoje, infelizmente, a gente vê as estratégias do diabo são terríveis. O que o diabo quer? Entrar lá dentro dos nossos lares, começar lá na infância a dizer que nós temos que validar todos os sentimentos e vontades da criança. Que ela precisa ser ouvida, claro que ela precisa ser ouvida, mas muitas vezes é incentivado que ela seja atendida até ela sentir vontade de fazer aquilo. Se comunique com ela até o momento que ela entenda por ela mesma que ela deve fazer, que aquilo é bom para ela, e daí você conseguiu aquilo que você devia. Um relacionamento respeitoso entre os dois, onde o pai, a mãe e os filhos estão de igual para igual, não tem mais autoridade. Hoje se vê a autoridade, a submissão como uma ditadura. Isso é totalmente antibíblico. A autoridade é saudável para todos nós, o governo, o estilo de governo é algo que Deus estabeleceu sobre a terra, é o que traz ordem. E nós vemos hoje o diabo tentando desestruturar a sociedade, trazer o caos na sociedade desde lá do início, lá no nosso lar. Quando nós aderimos a pensamentos e filosofias desse mundo sobre como educar nossos filhos. Toda boa educação cristã precisa de comunicação e disciplina, correção. Então eu preciso de comunicar assim com os meus filhos. Eu não posso cobrar deles aquilo que eu não comuniquei bem. Por isso que eu falo que tem que repetir, repetir, repetir. Ele tem que saber o que é esperado dele. Moisés já falava lá no Antigo Testamento, fale do livro da lei quando você levantar, quando você deitar, escreva nos umbrais das portas, coloca pendurado na tua testa.
né? Ele dizia, exercite, repita, 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 para não se esquecer e aquilo incorporar em você. E assim é a educação com as crianças e com nós também. Repita, 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 viva, viva, viva aquilo até que aquilo se torne parte de você. É um trabalho desgastante, mas é para alinhar essa vontade teimosa para o mal. Nós estamos sempre tentando alinhar aquilo que é tão difícil. Então, nós temos que observar aquilo que está em nossas mãos. Por exemplo, educação dos nossos filhos, educar a vontade deles. Se é difícil para nós, quanta dificuldade nós como adultos, mais conscientes, mais racionais, temos de educar a nossa vontade. Então, nós temos que fazer um exercício dos nossos filhos, começar lá dentro do nosso lar, nós já educando a vontade deles para ter facilidade para fazer o que é correto. Então, essa lei do pecado, esse domínio do poder do pecado, ele já vem desde lá do nosso berço. Nesse texto aqui de Salmo 51 é onde Davi fala que ele foi concebido em pecado. E a interpretação que condiz com o contexto inteiro da Bíblia é dizer, eu já nasci com inclinação para fazer o que é errado mesmo, Deus. Eu preciso desesperadamente do Senhor. A gente vê que uma criança, ela pode ser pura com desejo de fazer as coisas de Deus, se aproximar de Deus, mas ao mesmo tempo já existe dela a natureza pecaminosa que se inclina a tentar testar os limites, né? Aprovado, o fruto proibido, é algo que é a semente do pecado que está em nós. Desde crianças e nós, quando adultos, devemos ter o comportamento de educar a nossa vontade, aprender que a obediência é algo sobrenatural. E isso eu gostaria de reforçar aqui com você. Às vezes a gente não consegue provar da intimidade com Deus, das bênçãos, das promessas de Deus, porque nós teimamos em obedecer. Eu vou dar um exemplo prático para você. Às vezes tem alguém que falhou conosco, causou mágoa em nós, causou dor. E nós sabemos a instrução bíblica, perdoar. Quantos atendimentos a gente fala sobre isso? E eu não estou falando que é fácil, eu sempre falo, não é fácil. Perdoar, mas eu não sinto, eu não tenho vontade de perdoar. Eu não quero perdoar, eu sinto que eu estou perdendo quando eu perdoo. Só que a Bíblia fala que quando eu obedeço, algo sobrenatural acontece. Daí a gente sempre diz, perdoe pela fé. Decida no seu coração que você vai liberar aquela pessoa, você não vai mais contabilizar os erros dela com você, você não vai ficar relembrando do fracasso dela com você, você decide liberar, vai. Tua dívida está quitada comigo, eu quero te dar uma nova oportunidade. Quem sabe você não vai conviver com a pessoa, não vai mais confiar, mas você libera ela do teu coração. Você não vai mais cobrar aquela dívida que ela tem com você. Quando você decide fazer isso, mesmo contra a tua vontade, teu desejo, teu sentimento, você dá um passo de obediência. E algo sobrenatural acontece quando nós obedecemos. Muitas pessoas que deram esse passo poderiam vir aqui testemunhar que a partir do momento que elas decidiram fazer isso, o coração delas também mudou em relação à pessoa. Ela não sentia de perdoar, mas ela fez pela fé. O que significa pela fé? Significa pela obediência. Fé tem a ver com obedecer. Nós estamos na série com as crianças sobre Jesus, meu super-herói. Toda a celebração Kids nós falamos alguns atributos de Jesus, né? Como Jesus é super poderoso, tem poderes incríveis. E elas vão para a sala da sua idade e lá é ministrada uma lição de um herói da fé, que está lá na lista da galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Lá fala vários nomes de várias pessoas da Bíblia que se tornaram heróis, porque a Bíblia considera eles heróis, simplesmente porque eles obedeceram. E toda a lição com o Kids, no final a gente reforça. Será que Noé tinha um poder sobrenatural, uma estratégia super, super incrível para poder fazer a arca ser construída automaticamente? Será que ele tinha uma habilidade incrível? Não, Noé só obedeceu. Hoje eles estão aprendendo sobre Abraão. Será que Abraão conseguiria fazer vir um filho para ele, assim, no milagre? Ou Abraão conseguiria saber para onde iria? Ia se teletransportar quando Deus disse, sai desse lugar e vai para outro? Não. O que fez de Abraão um herói da fé é simplesmente porque ele obedeceu. O momento que ele obedeceu, as coisas aconteceram. Nós condicionamos a nossa obediência à previsibilidade. Nós queremos saber o que vai acontecer depois para a gente obedecer. Ele quer saber o que vai ganhar com isso. Que mérito eu vou ter nisso aqui se eu perdoar? E obediência não tem a ver com isso. Posso dar um outro exemplo? Viver ansioso, preocupado.
Quantos textos bíblicos nós temos? Não andeis ansiosos, lance suas preocupações diante de Deus. Não se turbe o vosso coração. O fardo que Deus tem para você é leve, então se está pesado, entregue para Ele, porque não é dele. Daí toda vez que nós estamos diante de uma situação confusa, que pesa o nosso coração, nós permitimos que a ansiedade, a preocupação nos domine. Ao ponto de acelerar o coração, você começa a chorar, se desesperar, liga para todos, miga, conta para todo mundo o teu problema, chora, liga para o pastor, pede para o profeta dar uma palavra. Você abre a Bíblia bem rápido, diz, aqui vai ter um versículo para mim. É um desespero. A ansiedade tomou conta, a ansiedade gospel, né? Pede para todo mundo orar, vou abrir a minha Bíblia, que é tipo a gente brincou de horóscopo, né? Qual a palavra que eu tenho para hoje? Um desespero de uma resposta imediata, de uma resolução rápida. E Deus só diz, não se preocupe, entregue para mim. Não está pedindo para você resolver teu problema. Deus não disse, resolva, é contigo mesmo. Ele diz, entrega para mim. Não é a parte mais fácil? Entregar? Daí, quando nós obedecemos a Deus e decidimos, eu vou obedecer. Eu não vou ficar ansioso, eu vou entregar para Deus. Eu vou esperar, Deus vai me dar uma estratégia. Você descansa o teu coração. E aquele ato de obedecer a palavra de Deus. Porque não é só não mentir, não roubar. Obedecer a Deus é não andar ansioso também. Inclui aí na lista de mandamentos para você. É uma prática. Porque andar ansioso é incredulidade. É dizer que Deus é mentiroso e não vai fazer aquilo que Ele prometeu, não é isso? Então eu obedeço. E Deus começa a agir. A primeira coisa que você recebe, já que você gosta de previsibilidade, eu também gosto. Quando eu obedeço, algo sobrenatural acontece. O primeiro sobrenatural, eu sinto uma paz que eu não sei de onde vem. Eu oro, eu entrego e de repente eu descanso. A situação não mudou nada, está ali, diante dos meus olhos. Mas eu recebo uma paz que vem de Deus, porque essa é a primeira promessa, que Deus vai nos dar uma paz que excede entendimento. E depois disso, por você estar com o teu coração descansado, Deus pode vir falar com você e te dar uma ideia incrível para você resolucionar aquele problema, para resolver a situação, uma saída, lembrar de uma pessoa, ou abrir uma porta, fechar outra. Deus faz, porque o sobrenatural acontece quando nós obedecemos. Mas para isso eu tenho que sair do caminho. Eu tenho que deixar que a vontade de Deus se sobreponha à minha. A vontade de querer controlar as situações, a vontade de saber o que vai acontecer, de prever. Eu preciso entender que quem é forte na obediência é forte em tudo. Não existe pessoas fracas quando elas obedecem. Quem obedece entra para a galeria dos heróis da fé. Vive coisas que outros não vivem simplesmente porque obedeceu. Não porque sabe mais, por ter mais experiência, mais conhecimento. Não, ele só obedeceu. E já saiu ganhando. E terceira necessidade que nós precisamos nos ater. Para obedecer, preciso mudar minha fonte de prazer. Pode completar na sua guia. Para obedecer, preciso mudar minha fonte de prazer. Paulo, instruindo seu discípulo Timóteo, falou sobre como seriam os últimos dias. E ele traça uma lista de pecados e condutas que as pessoas teriam, que daria, então, uma sinalização que os últimos dias estavam chegando. Eu não vou ler todos, mas eu vou focar no que o que diz a respeito à nossa palavra. Lembre-se disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Deus disse que eu tenho que ficar perto de todos e amar todos. Não, tem gente que gosta mais dos prazeres do que de Deus, sai de perto. Não tem que ir lá, sei lá, pescar no dia do PG. É para ficar longe? Mas daí ele vai ficar bravo comigo. Fique longe dessa gente. Nossa, pastor, você está dizendo que eu tenho que me afastar, né? As pessoas chegam assim, pastor, eu tenho que me afastar, mas não tem que amar todo mundo. Não sou eu. Fique longe dessa gente. E eu só citei uma aqui, porque tem os desobedientes, tem os escarnecedores, nessa lista tem os traidores, tem os beberões. Mas se eu não ficar no meio da minha família quando eles estão bebendo, eles vão achar que eu sou um crente muito noiado. Então eu fico lá, eu não bebo. Pode ficar tranquilo, pastor. Não vou nem postar foto que eu estou junto com eles para não dar mau testemunho. Eu não bebo. Mas se eu sair de perto deles, eles vão me estranhar. E repare aqui que eu estou falando dos irmãos crentes. Porque aqui diz aqui, parecerão ser seguidores da nossa religião. Mas ele gosta de Deus, ele até vai na igreja, naquela igreja lá, ou aqui mesmo na Viva.
Tem também. Mas as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Qual que é o poder? Poder de transformação, poder de frutificação. Pessoas que parecem ser da mesma religião, mas é negado o poder a elas. Elas não mudam, elas não frutificam, elas ficam sempre na mesma. Elas não fluem em presença de Deus, elas não são contagiantes no amor por Deus. Quando você pensa em estar com uma pessoa porque ela te traz mais de Deus, com certeza não é nela que você pensa. Então, não insista em ficar perto dessa gente, fique longe. Por quê? Porque essas pessoas amam mais os prazeres do que a Deus. Hoje nós vivemos uma geração do prazer, da idolatria ao prazer. Você ter prazer, viver a vida, porque a vida é uma só. Tem que aproveitar, e a eternidade também é uma só, nós temos que lembrar disso. Eu tenho que viver, você merece, né? Essas frases aí. Tu pensa, é minha amiga, meu amigo, está falando, você merece. O diabo tem um jeitinho de nos levar para os seus caminhos. Não, ele não está levando você lá a adulterar. Mas ele está levando você lá a curtir vários dias longe da igreja, da presença dos irmãos. Ele está levando você a se envolver com coisas que tiram teu tempo de ler a Bíblia, de orar. Ele está te envolvendo com coisas que são prazerosas. Não são pecados, aparentemente, mas são prazerosas. Você começa a amar mais estar nesses ambientes, mais fazer essas coisas, mais estar com essas pessoas do que as coisas de Deus. A fonte do seu prazer deixa de ser Deus. Daí você vem na igreja e canta... Eu amo a tua presença. Um dia na tua casa vale mais do que 1000 em outro lugar. Você canta e sabe que você está sendo um mentiroso. Porque tu não vê a hora de terminar o culto. Está olhando a hora ali. Um dia. Não aguento 1h30. 2 então. Está subindo pelas paredes e sai pelo carro falando mal. Meu Deus do céu. Começou atrasado, terminaram a tal hora. Ué, a fonte do teu prazer está onde? Em chegar em casa correndo e poder comer? Tem que vir no Planet, daí vale. Ou chegar... E hoje tem meu prato favorito, que é pizza, que eles fazem, é maravilhoso, já fazendo a propaganda aqui. E tem um docinho maravilhoso também, que é torta, como é que é aquela torta mineira de morango, né? Incrível. Mas voltando aqui, às vezes a gente tem mais pressa em sair da presença de Deus do que ficar. Você entende que a gente canta que a minha fonte de prazer é o Senhor, mas na verdade... E eu não estou aqui condenando você, porque eu já me senti assim também. E me senti uma hipócrita cantando. E disse, Deus, tem algo de errado comigo, porque eu não tenho prazer em ficar na tua presença. Eu não estou gostando de orar. A Bíblia está me fazendo dar sono, muitas vezes quando eu leio. Eu não estou tendo prazer de ter comunhão com os irmãos. Para mim está sendo pesado. Eu já vivi momentos assim. Eu não estou falando isso aqui para condenar você. É para dizer que você tem que ser sincero e dizer que tem algo de errado, quando a fonte do seu prazer não é Deus. E daí você tem que fazer essa oração de Davi, porque Davi se sentiu assim também. Deus, me dá uma vontade firme, me dá uma vontade de obedecer. Eu não quero só obedecer porque eu devo, eu quero obedecer porque eu quero. Eu quero ter prazer em fazer tua palavra se realizar na minha vida. Eu quero ter prazer em obedecer, em andar em santidade, em adorar, em viver em comunhão, em dizimar, em ofertar, em ser generoso, em servir. Eu quero ter prazer. Não se contente, se o seu coração está assim, é hora de parar e orar e dizer, Deus, muda a minha vontade. Eu quero que o Senhor seja fonte de prazer. E daí você ora e começa a exercitar coisas diferentes. No mundo, para você sentir prazer, você tem que se desconectar da realidade. As pessoas vão para a bebida, né, justamente para abafar a realidade que elas estão vivendo. As pessoas vão e se envolvem em relacionamentos sem compromisso, para poder afogar suas mágoas e esquecer das coisas que fizeram contra ela. As pessoas vão para prazeres proibidos, perigosos. Essa é a fonte de prazer. Mas quando eu tenho Deus como meu pai, como aquele que cuida de mim, como aquele que eu quero ser amigo, eu começo a focar em sentir prazer nas coisas que me conectam com Deus. Eu quero viver e fazer coisas que trazem paz à minha consciência. Eu quero me alimentar de forma que a minha alma se sinta satisfeita, e não só meu corpo, meu ego, minha vaidade. Eu me preocupo que o meu interior esteja em ordem, em primeiro lugar. E daí você exercita, por exemplo, a gratidão, que tantas vezes nós já falamos aqui. A gratidão não é só uma coisa de pessoas queridas, bonitas, legais de se estar perto. Gratidão é uma estratégia de guerra. Existem coisas que se vencem na nossa vida quando nós somos gratos. A gente
Abre o terreno para que a semente possa germinar. Quantas vezes nós matamos coisas de Deus em nossa vida pela nossa ingratidão? A gente tem que praticar a meditação, aprender a meditar na palavra de Deus, se esforçar em conhecer a Deus, a contemplação, contemplar a beleza de Deus, pensar sobre quem Deus é, o que Deus fez por você. Orar, como Paulo diz, é impossível a gente entender a dimensão do amor de Deus, mas eu me esforço. No máximo que a minha humanidade limitada pode conhecer, eu quero chegar no limite, então. Tudo que eu posso conhecer no meu limite humano, eu quero conhecer do amor de Deus. Eu quero me aprofundar. Então, eu tenho que ter esse esforço. E lembre do segundo ponto, eu tenho que transformar a minha vontade. Quando eu mudo meu coração, primeiro ponto, busco transformar minha vontade, que vem através da submissão e obediência, automaticamente as coisas de Deus viram fonte de prazer. Você tem alegria em estar com Deus. Você tem alegria de estar no meio da igreja. Você tem alegria de estar com seus irmãos. Você tem alegria até mesmo muitas vezes ser corrigido. De aprender mais, de se tornar uma pessoa melhor, de ver que tem pessoas que se importam com você. Você começa a ver que a sua fonte de prazer está em outras coisas. Coisas que te levam para o centro da vontade de Deus, coisas que te posicionam em relação à vida e não que te afastam da realidade, que te fazem viver de uma forma muitas vezes bêbada, muitas vezes uma vida que não é sóbria, que é desligada do que está acontecendo à sua volta. Você pode enxergar a sua realidade, mesmo que ela seja difícil, e viver bem com ela se está com Deus. Deus pode te dar estratégias, você pode encontrar prazer mesmo em meio ao caos. Isso são promessas, mas nós precisamos ter esse coração obediente. Conclusão, quem é obediente pode se considerar íntimo de Deus, pois para Deus, amigo é aquele que obedece. Lembre disso, para Deus, amigo é aquele que obedece. E quando as coisas estiverem se encaminhando para essa situação, como Davi se encontrou, como eu me encontrei muitas vezes, faça essa oração. Deus, cria em mim um coração puro. Dá-me uma vontade nova e firme. Dá-me novamente a alegria da tua salvação. E conserve em mim o desejo de ser obediente. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar? Se coloque diante de Deus. Se você identificou, o Espírito Santo sinalizou em sua vida coisas que devem ser mudadas. Você identificou que muitas vezes você não tem prazer nas coisas de Deus, que você tem que se esforçar muito. Eu não estou dizendo para você se sentir culpado agora, arrasado, ou sentir que essas coisas não são para você, deve ser para outra pessoa. Não, é para você. A vida de fé é para ti. A vida do sobrenatural de Deus é para você. Diante de situações que você se vê em desvantagem, que você vê que não está organizado em sua vida, não está com as prioridades certas, clame a Deus. Lembra o que eu falei, obediência abre a porta para o sobrenatural. Não vai ser por você. Deus vai fazer algo dentro do teu coração que vai mudar a sua vontade, que vai mudar a forma de você ver e desejar as coisas.